Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Cinema e televisão em vários países fazem um casamento perfeito, com a TV produzindo e exibindo obras cinematográficas. No Brasil, o casamento ainda sofre altos e baixos, a relação não é muito estável. No Ver TV de hoje, nós vamos conversar sobre a presença do cinema nacional na televisão brasileira, com os nossos convidados, Max Eluardi, produtor independente e gestor de políticas públicas do audiovisual. Luana Lobo, sócia e diretora de distribuição da Maria Farinha Filmes. E Edu Felistock, cineasta e produtor. Muito obrigado aqui aos três por terem aceito o convite para conversarmos um pouco sobre a presença do cinema brasileiro na nossa televisão. Mas antes de começar a conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o assunto de hoje, sobre esse tema. Vamos ver. A produção de filmes nacionais cresce a cada ano. Desde a retomada do cinema brasileiro em 1995, com o filme Carlota Joaquina, de Carla Camurati, até os dias atuais, o número de filmes lançados no cinema saltou de menos de 30 produções por ano na década de 1990 para mais de 100 filmes em 2014. A instituição das leis de incentivo fiscal, como a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, e a criação da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, são alguns dos fatores que permitiram esse crescimento. Ai, Tiago, sabe o que tava faltando mesmo? O quê? Ai, o marido. Não é Saca tá solteiro? Quem? Shrek! Ah, vai deitar. Porém, enquanto as comédias brasileiras são grandes sucessos de bilheteria e levam milhões de espectadores ao cinema, É impressionante, é casar pra tua vida entrar no outro lugar. filmes de outros gêneros, como dramas e principalmente os documentários, costumam ter um público bem menor. Cada um vai para o seu setor, ver o que consegue de auxílio para a gente montar esse centro cirúrgico logo. A reunião das 7h30 começou às 8h, mas a cirurgia das 11h, nós estamos querendo começar às 11h mesmo. Como quase todos os filmes nacionais contam com os recursos públicos, o acesso a esses filmes é um direito do cidadão. Mas como levar essas produções a um número maior de pessoas? O circuito SP Cine de salas públicas de cinema na cidade de São Paulo tem esse objetivo. Exibindo filmes nacionais gratuitamente, o projeto pretende atingir cerca de 1 milhão de espectadores neste ano. Outra iniciativa que deve atingir milhões de pessoas é o programa Quero Ver Cultura. Ele permitirá o acesso a filmes nacionais através do sinal digital, sem necessidade de conexão de internet. O aplicativo será oferecido gratuitamente no conversor digital destinado aos beneficiários do Bolsa Família. Apesar dessas iniciativas, a forma mais fácil de alcançar um número maior de espectadores seria a exibição dos filmes na grade de programação dos canais de TV. Mas enquanto na TV paga há um excesso de reprises das produções nacionais, na TV aberta apenas Globo, Cultura e TV Brasil exibem filmes brasileiros, ainda assim em horários pouco atrativos. É guerra agora, porra. Max, eu vou começar com você, porque a gente já mencionou aqui no VT de abertura certas políticas públicas para o cinema em geral. Como é que isso vem se dando? Nós sabemos que nos últimos anos houve um empenho maior, né, no fortalecimento dessas políticas. Como é que isso pode chegar à televisão? Para começo de conversa, assim, Lalo, eu acho que esse casamento entre TV e cinema, ele é benéfico, importante, imprescindível para o desenvolvimento da cultura audiovisual de qualquer país. A gente vê isso em todos os países do mundo, assim, não é um caso de países desenvolvidos ou... Enfim, a gente tem a participação das TVs públicas na produção cinematográfica, da produção independente de países da Europa e Estados Unidos. A gente, para variar, a gente entrou na história muito tarde, a gente começou esse movimento muito tarde, né? Eu acho que o principal ponto é a criação da Ancine em 2001 e depois o fortalecimento dela. Só para o telespectador, Agência Nacional do Cinema, exatamente, que é a agência reguladora e fomentadora, que ao contrário das demais agências, ela, além de regulamentar, ela também fomenta.
Então ela faz a regulamentação a partir do fomento. Isso é muito interessante e torna a Ancine um agente imprescindível na movimentação desse mercado audiovisual nacional. Então a criação da Ancine foi fundamental para isso e a partir de mecanismos inovadores ela conseguiu primeiro fomentar a produção. Primeiro a gente precisava dar um salto na produção. E depois, em seguida, mais ou menos 10 anos depois da criação da agência, foi a criação da Lei 2.485. Que é a lei das cotas. Exatamente. Que é uma lei mais ampla, é a lei do acesso condicionado, né? Fala-se lei do cabo, mas já vai para além do cabo, vai para a internet também, que é uma lei ampla, mas que, entre outras coisas, ela determina uma cota obrigatória de produção independente nos canais a cabo estrangeiros de espaço qualificado. O que é esse espaço qualificado? Que parece, é de qualidade? Não. São televisões que exibem um tipo de programação que não é nem jornalismo, que não é reality show, que não é eventos programados ao vivo. Auditório, essas coisas. Exatamente. Nada disso entra. Entra obras seriadas de ficção, obras seriadas de documentário, obras não seriadas de ficção e de documentário e formatos também. Esse espaço foi muito importante para, a partir do momento que conseguiu-se aumentar a produção, também aumentar a distribuição e visibilidade, né? Essa lei ela não diz respeito somente a obras cinematográficas, ela diz respeito a obras seriadas específicas para televisão, né? E a lei também determina outros tipos de mecanismos inovadores, onde as próprias televisões podem se tornar coprodutoras de obras cinematográficas e reverter um pouco essa ideia de estrear primeiro no cinema e depois ir para a TV. Mas isso não aconteceu ainda. Está em movimento. A gente já tem algumas experiências e acho de estrear primeiro na TV já? Ou concomitante, sabe? Você tem uma estreia na TV e no cinema ao mesmo tempo. O Canal Brasil vem, que não é um canal público, né? É um canal privado, mas que vem trabalhando muito em parceria com a produção independente e viabilizando obras com aporte de recursos, mas garantindo a estreia ali também. Então, a gente tem mecanismos inovadores sendo criados e a presença do Estado nesse mercado ela é fundamental, assim, tanto para fomentar e criar esses mecanismos, como para garantir leis e outros mecanismos que garantam a distribuição desse conteúdo, né? Não só em salas de cinema, porque cada vez menos a experiência de ir ao cinema ela está sendo colocada em xeque, né? Hoje em dia, muitas pessoas veem mais cinema no seu computador do que na sala de cinema até, né? Eu queria colocar aqui a Luana na conversa. Luana, essas leis que o Max acabou de mencionar, esse empenho do Estado brasileiro em abrir mais possibilidades de produção e distribuição de filmes, como é que os distribuidores, os realizadores veem isso? Isso está chegando a vocês? Olha, eu do meu ponto de vista de produtora e distribuidora só por necessidade, sabe? A gente tem uma produtora, Maria Farinha Filmes, que é voltada para filmes que são de interesse da sociedade, filmes de temas sociais e tudo mais. Então, como a gente entendia que esse tipo de filme precisa de uma estratégia diferente de distribuição, mais criativa, de como engajar o público, como chegar nas pessoas, enfim, quebrando um pouco das barreiras da distribuição tradicional, a gente acabou virando distribuidora também, eu mesma coordeno essa área lá dentro. Mas, então eu acho muito importante tudo que ele falou, acho que a gente precisa avançar nisso e tomar esse cuidado mesmo para a gente poder crescer com base, né? Não adianta a gente também só financiar e não ter também um outro amparo ali para aonde que esse filme vai ser exibido, como que ele vai ser exibido, que eu acho que isso é o grande gargalo que a gente ainda tem hoje na distribuição nacional. Mas, do meu ponto de vista, eu acho também que as produções precisam se preocupar em como chegar no seu público, sabe? A gente precisa começar a olhar e ser criativo em como que a gente vai avançar e, de fato, democratizar esse acesso. Então, o que a gente faz hoje lá é, por exemplo, eu coloco os filmes e distribuo tanto nos cinemas, mas, assim, a gente está falando de distribuir nos cinemas hoje, a gente está falando que 10% das cidades no Brasil tem cinemas. Então, se a gente está falando... nesses, a maioria ocupada pelos blockbusters. Exatamente, e só 1% desses estão na periferia. Então, quer dizer, se a gente está pensando em realmente chegar em mais pessoas, eu acho que a gente precisa criar alternativas mais criativas para isso acontecer. A gente vem fazendo isso. A gente criou uma plataforma gratuita hoje para também uso de todos os outros colegas, que chama Videocamp, que é um lugar que as pessoas que não estão que querem ver aquele filme, ficaram sabendo, mas não tem como assistir, elas têm como solicitar ali uma exibição pública gratuita. Elas podem se organizar
e fazerem sua própria exibição, nos lugares que não tem cinemas, por exemplo. Eu acho que a gente precisa ir construindo esses outros lugares, sabe? Porque E a televisão? Então, a televisão eu acho que precisa fazer... ela precisa fazer parte disso, mas aquela... É isso, é o que ele diz, né? Tem um monte de burocracia, um monte de barreira para as coisas chegarem mesmo nas pessoas. E mesmo que a gente pegue e coloque um filme na televisão, se as pessoas não sabem que aquele filme existe, ele também... aí não vai ter muita audiência e aí isso também não vai ajudar a televisão e ela também... E aí fica um ambiente que não é um ambiente... saudável, um ambiente de tem que colocar ali aquilo lá, e aí também não dá público, a pessoa não sabe. Isso também acontece, então acho que é uma coisa que tem vários lados, sabe? A gente pensar em como que as pessoas vão ficar sabendo dos filmes, como que elas vão chegar naquilo e facilitar esse acesso. Esse projeto Quero Ver Cultura é super legal, a gente está fazendo uma parceria com o governo para isso, e os nossos filmes, por exemplo, vão chegar nas comunidades menos favorecidas, porque é um lugar também que nada chega, né? E a gente também está lutando para isso. Edu, e do teu ponto de vista, como é que você vê essa questão como produtor, dessa possibilidade de acesso à TV? Então, na verdade, esses mecanismos da lei de financiamento, né, de filmes, de produção de filmes, são super interessantes, mas eu vejo que em um certo momento o filho é abandonado, né? Então, se produz muito no Brasil, cerca de 100 a 150 filmes de longa-metragem por ano, mais ou menos. Aumentou bastante, né? Exato, aumentou muito. Acho que até mais. Até mais. Esses números são dos filmes que vão para o circuito comercial. Isso. Agora, o que é distribuído é porcentagens mínimas, né? Então, eu nem posso te dizer porcentagem nesse momento, porque vira muito, né? Então, eu vejo o seguinte, ok, financiou a produção está pronta e não pode parar por aí. Então, a minha opinião, a Ancine está super à frente do que iniciou e que é hoje. Uau, ela está realmente de parabéns, mas está sempre tendo que rever, né, esse tipo de coisa. Então, eu acho que financiar só a produção é complicado. Dentro da produção tem que existir um pacote de divulgação e já de distribuição já embutido ali. Essa é a minha opinião. Porém, eu acredito que a iniciativa privada ela não pode ficar só aguardando esse dinheiro público. Eu acho que tem que ter iniciativa. Como ela disse, ela é uma produtora e se tornou uma distribuidora para lançar seus próprios produtos. Porque, claro, o amor que se tem por essa arte dela, que ela produziu, sem dúvida ela é que vai vender melhor, né? Então, esses mecanismos são perfeitos. Por exemplo, a contrapartida. Não se gosta de cinema brasileiro ainda, eu posso afirmar isso. Mas não se gosta porque não se vê. Então, o que acontece? Por exemplo, eu gosto, tem muita coisa boa. Tem ótimas coisas. Ótimas. Como tem ótimos filmes gringos, americanos, franceses, argentinos, né? Que eu gosto muito. Agora, a contrapartida e essa exibição deveria ser mais em conta. Por exemplo, cinemas, uma rede de cinema, como a SPCM está fazendo, ela vai lançar até 20 salas aqui em São Paulo, na periferia. Ótimo, é exatamente onde a gente precisa, para passar filmes a custos pequenos ou de graça. Isso é legal, porque você traz o público até uma sala e fala, olha aí, esse aqui é o nosso produto. Esse é o espelho de vocês, né? Ok? E é isso é interessante. A outra coisa, sem dúvida, é eu quero ver cultura. Puxa vida, nós estamos falando, aí sim, estamos falando de uma coisa, uma massa incrível assistindo cinema nacional. E aí sim, dessa fatia que está assistindo, aí nós vamos tirar um público mais refinado, que curte cinema. Porque, assim, você exibe a telenovela e as pessoas assistem a telenovela. Se você exibir a telenovela no cinema, vai todo mundo para o cinema. E eu não sou contra. Agora, se você exibir o filme também no lugar da telenovela na televisão, vai todo mundo ver o filme. Exatamente. Por isso que a minha opinião, né, claro que alguns diretores de programação vão ficar bravos comigo, mas eu digo que também teria que ter a cota na TV aberta. Sem dúvida. E em horário nobre. Porque somos nós, essa a coisa. Ok, comercialmente, com o tempo, isso vai se pagar, sem dúvida alguma. Então, essas iniciativas eu acho super positivas. Agora, mais um pito nos realizadores. A gente precisa entender o seguinte, são os filmes de camada. Se fala muito de filme de camada, mas, na verdade, a gente não enxerga essas camadas. Eu digo o seguinte, filmes populares que têm, assim, uma relevância cultural, social. Isso é interessante. Está lá no meio. Ele pode ser uma comédia, mas ele está falando sobre uma cultura maior. Mas pode ser o Que Horas Ela Chega, né? O Que Horas Ela Volta. Exatamente. Esse é um grande exemplo. exemplo. Que Horas Ela Volta. É um grande exemplo. Ele fez 600 mil, mas isso não significa que 600, 700 mil, não sei, espectadores. Poderia fazer muito mais.
Eu acho que essa é a ideia. A ideia é ter entretenimento com arte. Claro. A gente além de gestor de política pública, sou produtor independente. Estou com um filme e um longa-metragem em cartaz que eu produzi. A gente fica muito tentado em falar do nosso gargalo de distribuição nas salas de cinema, né? Mas se a gente for para esse caminho, a gente domina o programa falando disso. Mas tentando trazer para o foco da relação do cinema com a televisão, primeiro, assim, as pessoas vão querer ver cinema nacional na televisão por conta do espaço que ele tem. E a gente ainda não consegue fugir da lógica do filme primeiro estrear nas salas de cinema, depois ir para a televisão. Está mais do que provado com pesquisas de que as pessoas vão ao cinema pelo que elas veem na televisão. Então, assim, não adianta. O Kleber Mendonça, que agora é realizador pernambucano, que está estreando o segundo longa-metragem dele na competição oficial de Cannes agora, simplesmente no festival mais importante do mundo, ele disse uma vez, me dá 200 mil reais de massa de mídia, 200 mil reais não era, mas me dá a massa de mídia que as comédias da Globo têm e eu levo no mínimo 300 mil pessoas no cinema para ver meu filme. Porque isso é que é muito desproporcional. Não adianta a gente achar que as salas da SP Cine, nos céus, na periferia, vão ter essa potência que tem uma propaganda no horário nobre da TV Globo, de um filme. Então, acho que a gente perde a ídolo, e você tocou nesse ponto, né? Assim, a gente precisa de mídia. Exatamente. Se não houver, e a gente como produtor, quando a gente recebe recurso público, é um investimento que a gente não pode fazer. A gente é vedado de fazer com dinheiro público em mídia. Edu, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas garanto a sua palavra logo em seguida. O Ver TV volta já conversando aqui com os nossos convidados sobre o cinema nacional na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o espaço do cinema nacional na televisão. E eu interrompi o Edu no bloco anterior. Por favor, a palavra é sua. Perfeito. Na verdade, essa experiência bem bacana, né, de trabalhar com mídia também é feita com o Canal Brasil. Por exemplo, quando você torna-se coprodutor do Canal Brasil com uma obra, uma parte da mídia em comerciais, em chamada, né, para os cinemas, ele fornece. E aí que está legal, porque no dia do lançamento, na época do lançamento do filme no cinema, ele está lá presente com essa mídia, porque como vai ver o filme que você não sabe que existe, não é verdade? É meio complicado essa situação. E a outra coisa, essas trocas de janelas. Eu sou a favor da troca de janela. Tem distribuidor que fala, meu Deus do céu. O que é troca de janela? O que é troca de janela? A primeira janela, entre aspas, seria a do cinema. Cinema. Depois vai para a TV a cabo, aí vai para avião, DVD, vai para avião, vai para tudo que é lado, né? Então, inverter me parece uma coisa muito interessante. A primeira janela seria a televisão? Cinema. Né? Não, mas você está propondo a inversão? Então, a inversão seria a TV por assinatura. Eu fiz uma experiência bem interessante e que criou aquele chamado boca a boca, que antigamente se falava muito na distribuição, o famoso boca a boca da primeira semana, aquela coisa, tem que gerar boca a boca, gerar, sabe, esse tipo de opinião para que você consiga ir para a segunda semana. Aconteceu o seguinte, nós colocamos o filme aberto na internet, na semana de estreia. E foi muito legal, foi um filme em inversão, que com a Gisele Thier e tal. E foi bem interessante que realmente eu via no Facebook as pessoas comentando o que tinha assistido na internet e estavam recomendando para o cinema. Então a gente teve um êxito interessante até na distribuição, né? Foram mais de 40 salas e foi muito honesto e sem verba de distribuição. Aí eu fico até hoje perguntando, se eu tivesse uma verba maior, seria muito melhor. Então, eu sou a favor da inversão das janelas. Muitos distribuidores dizem que não, que é prejudicial para a saúde. Mas eu vejo também, então, já que é prejudicial à saúde, as mostras dos festivais. Porque, por exemplo, se é um filme um pouco mais, vamos dizer, de arte, né, um filme de autor, filme de arte todos os filmes são, né, tem arte ali, ele vai para o quê? Para uma mostra de cinema, e um festival de cinema, de arte. Então, já aquela fatia que curte aquele tipo de filme já viu
no festival. Então ela não vai. Mas a partir daí a partir daí começa a ser comentado, falado Exatamente. e assistido. É que a fatia é muito pequena, né, para quem curte esse filme de arte. Então você acaba destinando aí para o festival esse público que poderia ser do cinema. Discutível. Então há filmes e filmes. A distribuição pode me dizer isso. A gente tem que ter o que ela faz, o que ela está fazendo, na verdade. Eu acho incrível estudar cada filme, a necessidade desse filme qual é. São em exibições públicas, na TV, ele tem que ter esse cuidado. Geralmente, uma distribuidora, ele não tem esse muito cuidado, ele tem já um formato ali de trabalho automático, entrou, fez isso. É assim que funciona. E não é bem assim que funciona para o cinema nacional, né? Ô Edu, a professora Maria Dora Mourão, que é chefe do Departamento de Cinema e Audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da USP, ela fala também, um pouco disso nós estamos tratando aqui, da luta pelo espaço do cinema nacional na televisão. Vamos ouvir a Maria Dora. E é uma luta já bastante antiga, né, da classe cinematográfica com as televisões para que esse espaço se abra. Alguns canais abrem esse espaço, mas muito pouco. E às vezes em horários, sim, meia-noite, 11 horas. Quem é que assiste televisão a essa hora? Só quem não acorda cedo para trabalhar, né? Então, acho que é um número bastante reduzido de espectadores que à meia-noite podem assistir um longa-metragem, que dura pelo menos 1h30, 2 horas. E exibir filme brasileiro a 1h não tem sentido. Para quem? Quem é que vai assistir, né? Aí fica aquela coisa, filme brasileiro, vamos só cumprir aí enfim, dizer, não, nós exibimos sim. Quando na verdade, exibir 1h e não exibir, para mim é a mesma coisa. Sim, existiria outros espaços, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas o jogo é um jogo político, ao mesmo tempo é um jogo de mercado, e que não se abre espaço para o cinema brasileiro em horários mais de prime time, digamos, né? Os horários que são mais interessantes, que têm um maior número de espectadores. Já tivemos época de que ninguém falava em cinema brasileiro nas televisões. Agora um pouco menos, já há alguns filmes que são exibidos em alguns canais. Mas ainda, do meu ponto de vista, ainda muito pouco. Ainda se dá muito pouco espaço à produção de cinema nacional nas televisões, quaisquer que seja aberto, seja fechado. Luana, saindo um pouco da televisão, mas indo assim especificamente no seu trabalho, mas que também tem a ver com a televisão e um pouco disso que a Dora fala. Como é que vocês pesquisam? Quer dizer, como é que você vai entender qual é o público que está sensível para determinado tipo de filme, né? E em que espaço esse filme deve ser exibido para atender esse público? Como é que é esse trabalho? Porque é um trabalho meio de formiguinha, né? Eu acho que isso tem que acontecer em qualquer projeto. Eu acho que a gente tenta fazer isso como realizador, né? Que é entender para quem você está contando aquela história, né? Então, na hora que você resolve contar uma história, você já precisa começar a pensar: alguém quer saber dessa história? Para quem que a gente está contando isso? Qual é a relevância desse assunto? Então, no nosso caso, eu acho que tem uma facilidade que é porque a gente fala de assuntos reais, a gente traz causas sociais dentro de cada assunto, mesmo trazendo com emoção, com entretenimento, mas o core do que a gente quer falar sempre é uma causa social, sempre é uma coisa que está acontecendo. Você tem um exemplo assim? Por exemplo, esse que a gente está agora em cartaz nos cinemas, O Começo da Vida, ele fala sobre os primeiros anos de vida de uma pessoa, como que isso pode transformar a vida dela para o resto da vida, como que a gente reconstrói a humanidade cuidando melhor desse começo de vida. Então, acho que aí você começa a entender qual que é o seu público-alvo, né? Então, assim, todas as pessoas que estão no momento vivendo isso, que querem ter filhos, ou que estão com filhos pequenos, ou que têm uma criança perto, ou que se importam com o futuro da humanidade, podem se interessar por saber o que está sendo falado desse assunto, o que está acontecendo nesse assunto, as dificuldades que tem nesse assunto, em outros países, em outras realidades, em diferentes sociais. Então, quer dizer, é um assunto que influencia no nosso dia a dia, né? Então, você vai pensar, tá bom, quero cuidar melhor dos meus filhos, mas se a empresa não me ajudar a fazer isso, se o governo não me der condição de fazer isso também, se a minha avó, os meus vizinhos também não me ajudarem a me procurarem, enfim, se a gente não entender
que uma criança ela é a responsabilidade de uma comunidade inteira, não só de uma pessoa que está ali tendo filho naquele momento, se a gente não der esse suporte para todo mundo vai ser prejudicado depois com que esse cidadão vai se formar. Então, acaba sendo uma coisa que está no dia a dia de todo mundo, né? Então, tem essa facilidade, mas é claro que a gente aí entende quais grupos já estão mais sensíveis com isso, quais coletivos já estão trabalhando isso, ONGs estão trabalhando isso. E vocês vão e levam o filme para esses... Exatamente, a gente comunica primeiro para eles. Então, eles são, junto com a gente... Multiplicadores, né? Multiplicadores disso, assim, estamos fazendo para vocês, né? Então, vamos junto com a gente levar isso para mais gente. E não daria para contar isso para os diretores de televisão, programadores de televisão? Contar isso que você está contando agora para nós? Isso é um filme eterno, isso, né? Eles ouvem vocês? Essa que é a pergunta. Eu acho que aí é um pouco do que a gente estava falando no meio do intervalo, né? De que a gente tem uma cultura... As TVs foram formadas como grandes birôs de produção, né, no Brasil. Elas mesmas produzindo? Elas mesmas produzindo todo o seu conteúdo. Então há um medo do produtor independente, tem diretor de televisão que ouve falar em produtor independente e se arrepia todo. E perdem uma grande oportunidade de trazer para dentro das suas grades um frescor, criatividade, inovação, tanto em distribuição, em diálogo com o público, em linguagem. Mas a gente sofre desse mal, assim, dessa herança. E esse medo que ele fala, isso acontece em todos os outros cenários. Então, a gente está falando de um filme, esse filme Começo da Vida, que está no cinema agora. Ah, nossa, está em várias cidades no Brasil. A primeira semana do filme já teve 16 mil espectadores. É um avanço muito grande. 4 dias teve 16 mil espectadores. Como que isso aconteceu? Mas não foi simples. Eu sabia que eu tinha confiança de que ia dar certo, porque a gente já articulou toda uma estratégia com todo mundo que estava interessado no filme há muito tempo. Mas, por exemplo, os cinemas, eles não queriam o filme. É uma coisa que você vai batalhando até eu conseguir articular uma ativação diferente, que aí a gente juntou o Cinemark, o Itaú, a Johnson's, e aí todo mundo conseguiu viabilizar para que nesses 4 dias estivesse de graça para todas as pessoas no Brasil. Aí o filme lotou no cinema uns 4 dias. Mas assim, e aí agora todo mundo quer o filme, aí todos os cinemas querem o filme e já aumentaram mais cidades na segunda semana. Mas isso foi uma coisa assim, você tem que ir lá, insistir, inventar um outro negócio para eles verem que vai funcionar e que o público está pedindo. Agora eles acreditaram e é na segunda... Quer dizer, que aqueles 4 dias acabam se multiplicando por muitos outros. Pelo boca a boca, né? Total. Mas não aconteceria só eu chegando lá, olha só, eu tenho esse filme, ele é importante, ele tem isso, ele tem... Tem a Gisele Bündchen aí no filme, tem todos os especialistas do mundo falando disso. Eu falar, não sei, documentário brasileiro, vamos botar numa sala e ver o que acontece. Aí não acontece. E eu acho que isso aí, em qualquer outro lugar, o que ele estava falando para a TV, eu acho que se reflete em todos os players. Os empresários sempre vivem com um balde de água gelada, sempre, né? Nem viu e já não gostou, né? É incrível, né? Então eu digo assim, mas a estratégia, tanto, esses 4 dias foram fundamentais. E sim, abriu, foi gratuito, e fez com que as pessoas entrassem. Esse é o filme? Uau, um filme de graça e maravilhoso desse. Então, essa é uma iniciativa legal. E é isso que eu prego. O cinema nacional tem que ter como contrapartida um custo diferente. 20, 25 reais para pagar num cinema é muito caro. É muito caro. 25 reais são quase 2 quilos de uma alcatra, entende? Então vamos pensar assim, a gente está falando de um cinema popular brasileiro, né? Claro. E estamos falando também de uma indústria. Se a gente não começar a enxergar isso, nós vamos jogar fora toda essa verba dos filmes na gaveta, entende? Então é muito sensível isso. Eu acho que a nova geração, entendeu? De distribuidores pensa muito bem nisso. Eu tenho certeza, entendeu, que os antigos distribuidores também passa pela cabeça deles, mas não efetivamente por causa do medo. O empresário às vezes tem medo de estar arrojado. E essa geração nova de distribuidores são arrojados, conversam bem, sabem do mercado, têm um discurso muito interessante. Então eu acredito muito nas novas distribuidoras. Né? As antigas, a gente sabe que vão ter que se atualizar, elas vão ter que se modernizar, porque senão os nossos filmes... Eu estou dizendo não só para cinema, estou falando em tudo, em todas as mídias, é multimídia, hoje em dia é isso. Esse filme dela, por exemplo, vai sair do cinema e ele vai ficar em cartaz no mínimo uns 15 anos, na internet, nas plataformas, em TV a cabo, entende? Então tem que pensar na estratégia total, né?
Olha, o espaço do cinema nacional na TV e a influência da telenovela, nós passamos rapidamente sobre isso, nas produções cinematográficas brasileiras, foram lembradas pelo cineasta Joel Zito Araújo. Ele é também integrante do Conselho Curador da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Vamos ouvir o Joel Zito. No Brasil, o grande espaço de usufruição de dramaturgia é a televisão, não é o cinema, né? O Brasil não acompanha os Estados Unidos. Os Estados Unidos você tem uma certa paridade, né, entre a força da televisão e a força do cinema norte-americano. Um filme é lançado no final de semana, ele já vende 200 milhões de dólares de ingresso nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo as pessoas estão vendo na televisão as séries, estão vendo... tem uma série de programas populares, né? Você tem uma série de apresentadores como a Oprah Winfrey foi, né? Enfim, então lá é mais equilibrado. Eu acho que aqui a gente não atingiu esse equilíbrio entre o cinema e a televisão. O cinema brasileiro ocupa pouco espaço na televisão brasileira. Acho que tem uma... Não é parte regular da programação, embora esteja na programação, né? Então nós não vemos aqui no Brasil parcerias de sucesso que enriquecem muito a televisão e ajudam muito no cinema, como acontece na França, como acontece na Alemanha, como acontece na Itália. Eu acho que a telenovela brasileira influencia muito o cinema brasileiro comercial, né? Se você observar aqueles filmes que têm mais público, que levam as pessoas mais ao cinema, eles têm uma forte conexão com a telenovela, né? Ou conexão com os temas que são tratados na telenovela, ou o tipo de humor que tem na telenovela, né? Agora, eu acho que a influência é mais no cinema comercial. Ele não é... O cinema independente não tem essa influência, não tem essa relação, né? Infelizmente, eu acho que a telenovela brasileira, ela acabou formando um tipo de público para o cinema, né, com um único tipo de gosto. Então, do meu ponto de vista, a estreiteza dramatúrgica no sentido da temática da telenovela, né, ou dos temas mais comuns na televisão, né, ela acaba virando um modelo do cinema comercial. Óbvio que também as boas exceções da televisão também vão para o cinema comercial. Não estou querendo aqui generalizar, né? Mas eu acho que a riqueza de abordagem, de diversidade sobre o Brasil, você não encontra nem na televisão e nem na telenovela. Eu queria que vocês comentassem várias opiniões, várias informações que o Joel Zito dá aqui, por exemplo, do equilíbrio entre cinema e televisão, da parceria que as empresas públicas de televisão em vários países têm com o cinema, e principalmente essa questão última que ele toca, que a telenovela formando um público muito específico e que acaba sendo o público que vai dar audiência para o cinema. Mas eu queria que vocês fizessem esses comentários logo depois do intervalo. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença do cinema brasileiro na televisão. E nós ouvimos no finzinho do bloco anterior o cineasta Joel Zito Araújo. Eu gostaria de ouvir a opinião de você sobre, principalmente, duas questões que ele levantou. A coprodução, a presença da televisão na produção cinematográfica em vários países do mundo. Não só na produção, mas na distribuição, né? Na veiculação. E também essa questão do padrão telenovela, que acaba influenciando o cinema comercial. Quem se habilita? Posso começar? Pois não. Acho que é importante, o Joelzito pontuou uma coisa muito importante, que
separar esses dois tipos de cinema, esses dois grandes tipos de cinema, né? O cinema com uma vocação comercial, de diálogo com o grande público, e o cinema independente, cinema autoral, muito mais preocupado com desenvolvimento da linguagem, enfim, sem deixar de querer se comunicar com o público também. Em relação a esse cinema comercial, ele tem hoje na televisão, em uma da televisão, na Rede Globo, o seu grande carro-chefe. Em termos de atores, de linguagem, como ele falou, e principalmente de distribuição e massa de mídia. Uhum. Qualquer comédia com a distribuição da Globo, que tenha massa de mídia durante a programação da Globo, ela leva 200, 300 mil espectadores ao cinema tranquilamente. Uhum. Que é ínfimo perto dos nossos 200 milhões de habitantes, mas que é um número importante perto dos números do nosso cinema nacional. Então, acho que tem essa relação com a Rede Globo, que vai muito bem, obrigado, para um tipo muito específico de cinema. E tem o outro, que eu acho que esse é o cinema que teria potencial de ter muito mais público. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estou com um filme em cartaz que eu produzi, chama Sinfonia da Necrópole, um filme, uma comédia musical, totalmente comunicativo, assim, que se relaciona com qualquer espécie de público, não é um filme de arte fechado, hermético, e que a gente está entrando na 4ª semana em cartaz e tem 2.000 espectadores, porque a gente não tem massa de mídia, porque a gente não tem como divulgar a existência do filme, ainda que todas as críticas que tenham saído em todos os jornais tenham sido positivas em relação ao filme. Mas como eu disse no início, as pessoas veem cinema pela propaganda que elas veem na televisão, e não pela crítica que elas leem. Uhum. E para esse cinema existem mecanismos criados pela Ancine, pela Lei do Audiovisual e pela Lei 2485, que permitiriam que as televisões se associassem aos produtores independentes para a coprodução de filmes nacionais. Uhum. Aí eu acho que a gente volta para aquele medo que os dirigentes de televisão têm da produção, de se associar à produção independente. Mas existem artigo 3º-A, artigo 39, artigo 1º-A, só falando da Lei do Audiovisual, né? Fora linhas do fundo setorial específicas para que a TV vá lá e invista na coprodução com o cinema independente brasileiro. Uhum. Na verdade, é um trabalho assim, de base de cultura também, né? Então, assim, eu tive uma experiência bem interessante respondendo as duas perguntas, né, ao mesmo tempo. Com um filme que eu produzi, não sou produtor, estou produtor por pura necessidade, né? É um filme chamado 400 contra 1, a história do crime organizado. E que o diretor de fotografia aqui foi o diretor do filme, é o Caco Souza. Então, a princípio, nós tínhamos realmente uma parceria muito legal, muito forte com a Globo Filmes, né? E a Globo Filmes, claro, orientando sempre, colocamos o Daniel de Oliveira, né? A Daniela Escobar, atores de telenovela, né? Que chamam o público. Isso, exatamente. Para que a gente pudesse deixar o filme mais popular. Mas é um filme pesado, é um híbrido, eu diria, né? Não é nem comercial e nem um filme de arte. Quando entrou em cartaz, eu fui a alguns cinemas para verificar, né, como é que estava sendo exibido, se a qualidade, público, né? Pagava o ingresso e entrava. E foi uma experiência muito bizarra, porque quando eu chego na bilheteria, a moça me avisa: olha, é filme nacional, o senhor sabe? Ela estava falando com o produtor. Aí eu falei: eu sei sim, mas vai virar internacional, né? Já brinquei, né? Vai virar internacional. Então, assim, é essa cultura. Beira o preconceito? Preconceito, ou é preconceito? Eu levei no humor, mas imagino que é o tempo todo isso, né? E essa cultura de realmente não ter essa base, de ter essa distância. Talvez isso, agora eu vou ter que voltar lá embaixo. A nossa tradição diz que a gente tinha, assim, um gênero de comédias, da cinédia, enfim, Vera Cruz, e tinha isso. Aí veio o cinema novo, que uma parte do público ficou divorciada ali do cinema novo, né? Uhum. E foi um choque muito grande, mas era um cinema necessário, né? E um cinema não poderia, um tipo de gênero não poderia terminar com o outro. Nós estamos com duas coisas necessárias. Filmes que tratam de problemas políticos, sociais, enfim, e outro de entretenimento puro. Mas um que meio que bateu de frente com o outro e acabou que não sobreviveu muita coisa. E talvez de lá para cá, que tem esse ranço, essa coisa estranha do brasileiro falar que o filme brasileiro é chato, assim como o documentário, né?
Então, as parcerias com a TV têm que ser efetivas e exatamente a gente encontra problemas desse tipo. Se você leva um filme, uma chanchada, né? Uma nova chanchada, é possível que te atendam, entendeu? Na TV. Talvez, se você enviar um outro tipo de filme... Agora, eu tenho uma curiosidade, vocês falam tanto em cinema independente e cinema comercial. Eu fico lembrando, por exemplo, de vários, né? Falamos aqui da Que Horas Ela Volta, mas eu podia lembrar do Som ao Redor, do Kleber. Não são filmes também comerciais? Que podem ser comerciais? Não, todo filme é comercial. Acho que todo filme tem seu público. Mas não são de arte de grandes linguagens diferentes, não. São filmes facilmente acessíveis pelo público. Eu acho que a diferença básica, assim, está no tamanho e no volume da produção e, mais especificamente, no volume de massa de mídia que tem aquela produção, mesmo que tem conteúdo. aquele filme. Mesmo no conteúdo. Acho que os filmes, o Que Horas Ela Volta, O Som ao Redor, mesmo Sinfonia da Necrópole que eu acabei de citar, são filmes de linguagem acessível, que dialogam com um grande público, que fazem minha mãe se divertir, que não tem uma barreira... Falta as pessoas saberem que ele existe. Saberem que ele existe, é isso. Olha, eu queria colocar mais uma opinião e até sugestões. Nós ouvimos em Salvador o ex-presidente da TV da Bahia, o cineasta José Araripe Júnior, e ele apresenta propostas concretas para ampliar o espaço do cinema nacional na televisão. Eu queria que vocês ouvissem e comentassem as propostas do Araripe. Vamos ouvir. O cinema brasileiro, a produção de longa-metragem, nunca teve tão assim pungente como está hoje. Desde 1977... esse ano foi o ano melhor do cinema brasileiro. Então, se produz cerca de 130, 148 filmes por ano e uma parte desses filmes, infelizmente, não chega ao espectador. Então, o que é que se impõe hoje como necessidade? É que se o filme vem sendo feito com dinheiro público, a maioria deles, né, a grande maioria, é importante que ele chegue à TV aberta, na minha opinião. Então, você tem a distribuição nas salas de cinema muito sufocado, porque das 20 maiores bilheterias do cinema brasileiro, só 3 filmes dos 20 maiores são brasileiros. Ou seja, então, é um mercado difícil de ocupar. O que nós temos que pensar é que nessas políticas públicas maravilhosas que a Ancine vem fazendo, que tenha políticas também para que o filme possa estrear direto na televisão. A TV pode ser usada para divulgar o filme de duas formas. Primeiro, como um produto. Veja você, a publicidade brasileira é fantástica, ela ganha prêmios no mundo inteiro. Mas o cinema brasileiro não é divulgado na televisão como publicidade. Ou seja, então você precisaria ter campanhas constantes, munidas com dinheiro da própria Ancine, com dinheiro dos próprios patrocinadores. Petrobras produz muito filme, BNDES produz muito filme, Eletrobras produz muito filme. Então era importante que não só produzisse os filmes, mas produzisse propaganda sobre os filmes, para que as pessoas pudessem ir ao cinema estimulados pela publicidade que é poderosa. Então, falta mais publicidade para levar espectadores aos cinemas, às salas de cinema, e falta uma visão que se tem na TV a cabo, por exemplo. Criar a seção Petrobras, e aí pudesse passar na TV aberta, para o grande público, em horário nobre, pudesse passar os filmes que a Petrobras fez, devolvendo ao povo brasileiro aquele investimento. Partida. Concordo plenamente, né? Sem dúvida. Eu acho que essas duas sugestões, quer dizer, você ter também os recursos para divulgação, porque não basta só fazer, eu acho que é isso que vocês vêm falando aqui ao longo do programa, não basta só fazer, tem que dizer aonde você pode assistir. E eu acho que a televisão, aí ouvindo o Araripe, me veio essa ideia, quer dizer, a televisão, ela não pode ser o grande divulgador do filme, quer dizer, se é a primeira tela, porque passa uma vez, muitas pessoas assistem, mas não todas. Né? E elas vão dizer para o outro, olha, agora está no cinema, dá para ir lá ver. Exatamente. Não é? Como você vê isso, Luana? Não, eu acho que é isso. A gente quebra um pouco desses paradigmas também, né? Eu não acho que é tudo culpa das distribuidoras, porque, enfim, eu, por exemplo, falo que eu não sou distribuidora, estou distribuidora, que nem você fala, né? Porque é mais por necessidade de compromisso de que esse filme chegue nas pessoas. Mas eu acho que também elas são uma empresa que tem que, enfim, vários filmes por ano, tem que se pagar ali, é complexo também o universo delas.
Mas eu acho que quebrar essas barreiras, quebrar esses paradigmas são importantes em alguns momentos, até para quebrar um pouco desse medo. Tem que fazer umas coisas diferentes, tipo, no Muito Além do Peso, que é um outro filme nosso, a gente lançou na internet e aí deu 2 milhões de views na internet. Aí depois ele entrou no Netflix, entrou nas outras plataformas, elas foram atrás da gente procurar o filme. E aí você fala, não, isso nunca vai acontecer, depois que já estiver na internet não vai acontecer de estar no... Então assim, eu acho que sim, acho que a gente tem que quebrar um pouco mais. E ele foi para o cinema também? Para o circuito? Ele foi para os cinemas primeiro. E aí, mas também é isso, sem suporte de mídia, sem suporte de outras formas para a pessoa saber que existem, ele não teve grandes resultados no cinema. Mas depois na internet ele teve grandes resultados. Há experiências em outros países de que a primeira tela, de primeira janela, como vocês dizem, é a televisão? É possível, porque o Araripe coloca isso como uma proposta concreta. O que vocês acham disso, da primeira exibição ser na TV? A gente, de certa forma, aqui no Brasil, como política pública, teve uma experiência parecida um pouco com isso, assim, que foi o Doc TV. No início dos anos 2000, teve 4 edições de um programa de coprodução e distribuição de documentários para televisão, telefilmes de documentário de 52 minutos, produzidos por produtores independentes e exibidos nas grades de 27 emissoras públicas e culturais do Brasil inteiro. Abertas, todas abertas. E ali, de certa forma, os filmes estreavam, tinha prerrogativas, os filmes tinham que estrear na televisão, e muitos deles foram para o cinema depois, assim. Ganharam uma versão longa, muitas vezes, ganharam uma versão estendida para ir para os cinemas, e de certa forma funcionou, assim. O Doc TV foi responsável pelo início da carreira de muitos diretores que estão... O Gabriel Mascaro, um dos primeiros filmes que ele fez foi no Doc TV, que hoje fez o Boi Neon, é um diretor jovem também de Pernambuco, que está em ascensão. Então, de certa forma, a gente tem essas experiências já aqui, né? Mas o INCAA tem isso também, né? O INCAA tem uma TV... O INCAA é da Argentina. O Instituto de Cinema da Argentina, que tem uma TV, tem a TV INCAA, e os filmes que eles produzem, ou financiam em parte, também vão para a TV INCAA. Então, eu sou muito otimista, né? Estou muito otimista, na verdade, estou eufórico até, posso dizer, com esse programa que é o Quero Ver Cultura. Imagina, 60 milhões, se eu não me engano, de usuários da TV, vai ser distribuído o aparelho, né? Um aparelho de TV, um decodificador que não precisa de internet e que existe um canal só de filmes brasileiros que vai estar à disposição. Nós mostramos no VT de abertura. Isso. Para o pessoal do Bolsa Família. Para os usuários porque a bolsa, beneficiados com Bolsa Família. Isso, que a bolsa é essa, né? Tem que ter tudo dentro daquela bolsa, inclusive cultura. Não é só comida. Não, tem que ter cultura, tem que ter profissionalização, isso já é uma outra história, né? Mas... Desculpa te interromper. Não, é que a gente está trabalhando com Quero Ver Cultura agora e eu acho de verdade que isso é um tipo de coisa que o Estado precisa ajudar mesmo. A gente, os realizadores e todo mundo, fazer um movimento conjunto de formar público. A gente também é muito triste, quando você falou da telenovela, é muito legal que isso tenha funcionado, esteja funcionando no cinema, mas a gente tem que trabalhar junto para a gente evoluir também nessa cultura cinematográfica, na linguagem, para que as pessoas gostem de outras coisas também, conheçam outras formas de comunicar no audiovisual. E aí tem que ser um esforço conjunto mesmo. Né? Só colocar também, vamos fazer só filme popular desse jeito, porque tem que funcionar para televisão. Não, vamos fazer diversidade, mas vamos ter um esforço conjunto de formar esse público. Né? Exatamente. Eu só fico triste nesse momento que ainda não foi implantado esses 14 milhões de aparelhos, né, que atende as famílias do Bolsa Família, porque eu estou exatamente nesse momento lançando 2 longa-metragens. Maluco, né? Porque um já é um complicado, imagina 2. E faz parte de uma trilogia. Primeiro foi Insubordinados, que foi muito bem, foi lançado pela Pandora Filmes, agora entra o Hector, um filme Hector, e depois o filme Touro. Se eu tivesse nesse momento já com essa implantação em mãos, eu estaria tranquilo, mas não, estamos agora na loucura no trabalho. E assim, eu lembro muito bem que eu estava na Feira Livre, entende? E de repente eu passei na Feira Livre e o Ferente falou para mim, você não é do Freestock, daquele filme Zagatti? Eu olhei e falei, mas como é que ele pode entender e saber desse filme? Se eu julgava esse filme muito culturete, né, pra caramba, como é que uma pessoa simples? Eu falei, não, eu assisto sim, eu gosto de filme brasileiro. Quando aparece, eu assisto. É essa a ideia. Quando aparece. Então tem que exibir. Tem que exibir, exatamente. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu sei que há muito mais a que falar, né? É difícil, né, resumir, mas eu queria ouvir uma palavrinha de vocês aí sobre as perspectivas. Quer dizer,
qual é a perspectiva aí da presença, principalmente como nós estamos aqui no Ver TV, da presença de uma maior abertura da televisão para o cinema nacional? Vamos começar com você, Edu. Então vamos lá. Na verdade, eu estou um ateu que jura, né? Juro que eu vou rezar muito para que a gente não perca todas essas conquistas que a Ancine, do Ministério da Cultura, nos forneceu, que nos deu aí, né? Nos deu não, nos proporcionou, né? Eu tô pensando numa união, né? Que de repente de alguns ministérios, e isso dá um pouco de receio, mas eu tenho fé, um ateu que tem fé. Muito bem. No nosso cinema e nessas parcerias. Luana. Eu concordo plenamente, a gente está nesse momento embrionário aí de entender o que vai acontecer, mas acho tudo isso muito importante. E acho que a gente precisa ser otimista sempre e buscar a criatividade, né? Se juntar, esses espaços que a gente está tendo aqui para conversar. A gente estava até falando que dá uma angústia, porque tem tanta coisa para ser falada, quando a gente fala uma coisa, a gente já exclui outros lados que a gente sabe também que existem, mas a gente tem poucos espaços que a gente troca tanto para poder pensar em alternativas e chegar nas pessoas, né? Quando a gente fala de ser a primeira janela ou não ser a primeira janela, eu acho que é tudo isso a gente tentando achar um jeito as pessoas saberem que o filme existe. Então volta para o mesmo assunto, que é como é que a gente tem mídia, como é que a gente tem espaços para que as pessoas saibam dos filmes e também ajude a formar esse público. Então, o que a gente pode concluir é que público existe. As pessoas exatamente. As pessoas saber que o produto está à disposição deles, não é? Max. Então, eu acho que a gente está num momento complicado realmente e em que a gente não pode abrir mão das conquistas que obtivemos nos últimos 15, 20 anos e conseguir não só não abrir mão dessas conquistas, como conseguir avançar com elas, né? Eu acho que a gente tem hoje uma agência de cinema que não cuida só do cinema, que cuida da televisão também, que cuida do audiovisual em geral, muito forte, muito centrada, com propostas concretas, que está conseguindo, a partir do fomento, regulamentar e criar um ambiente de mercado importante. O setor do audiovisual hoje, no Brasil, cresce exponencialmente. Assim, faz 5 anos que esse setor cresce mais do que o país, né? Então, acho que a gente não pode abrir mão desse momento e avançar nos mecanismos. E eu acho que, pensando especificamente, que a gente tende a ampliar para o geral, né? Mas sendo mais específico na relação da TV com o cinema, eu acho que o que a gente precisa é que os diretores de TV, os dirigentes de TV se sensibilizem, percam o medo, chamem os produtores independentes para conversar, criem com eles mecanismos e formas de renovar suas grades de programação e oferecer para o povo brasileiro esse produto tão importante que é o cinema nacional. Que eu acho que só vai melhorar também quando a gente parar de falar de o cinema brasileiro. São muitos cinemas brasileiros. Claro. Basta ver os exemplos que vocês deram aqui ao longo do programa. Muito obrigado, Max. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado, Edu, por terem participado aqui dessa conversa, trazendo um pouco para o telespectador, um pouco dos bastidores e um pouco da política, né, do cinema brasileiro e da sua relação com a televisão. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou em mais um Ver TV, lembrando que todos podem entrar em contato com o programa através das redes sociais, do Twitter, do Facebook ou através do endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir ao Ver TV e a íntegra das entrevistas apresentadas aqui no programa de hoje no site do Ver TV na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!